Possivelmente nós estamos perante um Lehman Brothers. Apenas 5% desta dívida, ou seja, 20 bilhões de dólares, pertencem a empresas estrangeiras. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Vamos Falar de Dinheiro. Antes de mais, agradecer a quem subscreve o canal, a quem vê os meus vídeos. Se você ainda não subscreve, é agora o momento ideal. Carregue aqui no botão vermelho, dê um like e muito obrigado. O meu nome é Tiago e neste canal vocês podem esperar vídeos acerca de finanças, desenvolvimento pessoal, investimentos e também notícias sobre o mercado internacional. E é precisamente sobre o mercado internacional que vamos falar hoje. Este vídeo está relacionado com a iminente queda do gigante financeiro do imobiliário Evergrande. A Evergrande, uma empresa que já foi e que ainda é a maior empresa da China e que já foi uma das maiores do mundo, está em risco de colapsar. E isto porquê? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isto no Twitter há uns dias atrás. Já agora, se ainda não fazem, aproveitem para me seguir lá. Numa altura em que se fala que isto pode ser outro Lehman Brothers e levar a outra crise mundial como a que aconteceu em 2008, convém entender bem o porquê que aconteceu e o que pode significar para nós aqui no Ocidente. Isto não é de agora, isto começou nos anos 90. Até 1998 era ilegal o povo chinês ser proprietário de uma casa. A partir desse ano, quando as leis mudaram, o consumo, a habitação obviamente disparou e começou a construção desenfreada. Certamente todos nós já vimos imagens de empreendimentos em cidades chinesas totalmente vazias, que tiveram que ser demolidas pois ninguém habitava lá. Isto, inevitavelmente, está tudo relacionado. O que acontecia era muito simples. A empresa aceitava sinais de particulares para construir prédios e com esse dinheiro pedia mais empréstimos e comprava mais terrenos. Depois ia comprando, ia vendendo e assim sucessivamente. E ia usando o dinheiro gerado para comprar mais terrenos, construir mais apartamentos e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo que continuava a aceitar dinheiro de investidores. O problema é que isto se tornou tão rentável que a empresa começou a pedir mais empréstimos aos bancos para comprar mais terrenos, para construir mais casas e para aceitar mais depósitos de clientes individuais ou de grupos de investimento. Para terem uma ideia de como o mercado na China estava tão desregulado e louco, há relatos que em março deste ano, em plena pandemia, houve blocos de 300 apartamentos a serem vendidos em menos de 8 minutos. De igual forma que havia dezenas de milhares de pessoas que deram cerca de 150 mil euros para garantir um apartamento que ainda iria ser construído num futuro. Como já mencionei, isto não vem de agora, isto já começou no início dos anos 2000. Portanto, o governo começou a ficar preocupado com o facto de todo o investimento das famílias chinesas estarem depositados no imobiliário, o preço do imobiliário estar over the roof, o preço do imobiliário ser tão caro que, para vocês terem uma ideia, os preços das casas na China ou em Beijing ou em Shenzhen equiparam-se aos preços de grandes capitais mundiais. A diferença é que os rendimentos na China são muito inferiores aos praticados quer na Europa, quer nos Estados Unidos. E o governo, de tal forma, para evitar esta situação, ou o piorar desta situação, aprovou em agosto de 2020 uma lei chamada de Three Red Lines. E no que é que esta lei consistia? Consistia em tornar a habitação mais acessível à classe média chinesa, da mesma maneira que cortava os limites de crédito que as empresas conseguiam obter junto de bancos ou de entidades por forma a construir mais. O que é que aconteceu? Esta lei afetou de tal forma o mercado que as empresas, apenas para ter o dinheiro a circular, tiveram de começar a vender os mesmos imóveis a 30% e a 40% de desconto. Isto, inevitavelmente, meus amigos, quando uma manta é curta e se tenta tapar a cabeça, inevitavelmente destapamos os pés, levou à situação em que estamos agora, em que quer credores, investidores, trabalhadores não têm dinheiro para receber. Estima-se que a dívida da Evergrande ascende a 400 bilhões de euros. Mas, para se tentar perceber o porquê possivelmente nós estamos perante um Lehman Brothers, apenas 5% desta dívida, ou seja, 20 bilhões de dólares, pertencem a empresas estrangeiras. Portanto,
toda esta dívida está dentro da China. Mas apesar desta percentagem de dívida ao exterior ser pequena, convém ter a ideia ou a dimensão desta bolha imobiliária. O valor total de casas e investimentos imobiliários na China, de momento, ascende a 52 trilhões de dólares. Isto é mais do dobro do que o mercado total dos Estados Unidos. Contudo, e apesar desta situação, o imobiliário continua a crescer a níveis recordes na China. O que se passa é que, dado que a economia chinesa é muito fechada, a maior parte dos investidores investe somente em imobiliário dentro de portas. Para terem uma ideia, há muitas famílias que, para terem o sinal, ou para terem dado o sinal de entrada desta casa ou deste apartamento que acabam de comprar, essa poupança foi feita de várias gerações, de 4, 5 gerações. Portanto, os avós dos avós dos avós já começaram a poupar para que agora os netos tivessem a oportunidade de comprar uma casa. E é aí que reside o problema que o governo chinês tem que resolver. Hoje o governo chinês estará muito provavelmente em mãos, ou terá em mãos, a maior crise com que se deparou desde sempre. Agora, voltando ao impacto que o Lehman Brothers teve em 2008 e o facto de muito provavelmente não se passar o mesmo com o caso da Evergrande. Mesmo que o governo chinês opte por deixar cair a empresa, note-se que 95% da dívida é dentro de portas. Portanto, obviamente vai haver crise a nível interno, vai haver sem dúvida muita gente a perder o trabalho, a perder os investimentos, a perder as casas. Existe também a possibilidade do governo chinês entregar as obras a outros empreiteiros por forma a poder entregar as casas às pessoas que compraram e desta forma reparar um pouco o dano. Mas claro, comparando com 2008, os Estados Unidos têm uma maior exposição para a Europa e para o resto do mundo do que a China, apesar de ser a segunda maior economia mundial, é muito fechada. Portanto, os efeitos que se passam na China não se sentem aqui no Ocidente. São situações completamente distintas. Agora, pode acontecer uma coisa que é muito comum nos tempos que correm devido à globalização do mercado financeiro. Se a Evergrande falhar algumas obrigações que tem perante os seus investidores, e isso já aconteceu, esses mesmos investidores poderão ter outras obrigações para outros investidores. E então podemos estar perante um efeito dominó, o que fará com que o último investidor na linha tenha que vender os seus investimentos, sejam ações, sejam participações de empresas, sejam criptomoedas, muito provavelmente nos mercados internacionais, o que fará o espalhar da crise que em situações normais seria só contida na China para os mercados estrangeiros. Existe também o sentimento de contágio, e contágio não é a palavra mais adequada, dado a situação em que vivemos, mas é preciso entender que pode existir o sentimento de medo. Não é em vão que se fala desta situação como o que aconteceu em 2008, porque o mercado está muito subvalorizado, há um medo que estejamos perante uma crise. Portanto, qualquer notícia que não seja boa provoca um medo e uma agitação e um reflexo nos mercados. Por último, existe a dúvida se o governo chinês vai optar por salvar a companhia, parte dela, ou apenas se vai fazer damage control e vai salvar os investidores que tenham maior poderio financeiro, por forma a permitir o mercado continuar a circular e, obviamente, o peixe pequeno, os pequenos investidores, irão sair prejudicados. Vamos estar atentos a este desenvolvimento. Seguramente isto não vai ficar por aqui. A Evergrande contratou uma equipa de analistas e advogados, especialistas financeiros, para tentar encontrar a melhor solução, seja renegociar a dívida ou entregar, como já mencionei, as obras a outros empreiteiros para que os contratos já celebrados possam ser realizados. Caso seja necessário, irei voltar a fazer um vídeo a falar deste tema no podcast. Portanto, já sabem, subscrevam o canal, está também disponível em formato áudio, os links vão ficar aqui em baixo. Muito obrigado por terem visto este vídeo e até à próxima e boas finanças.